Olá, tudo bem? Bem-vindos ao Mundo Cultural. Antes de começar, gostaria de pedir para deixar já aquele like para valorizar o trabalho feito aqui e caso não for inscrito, se inscreve aí, não custa nada. Bom, vamos lá. Às vezes dizer muito te coloca em situações complicadas. Afinal, quanto mais você diz, mais são as chances de você falar alguma besteira ou algo que te colocará em uma situação de risco. Então quer descobrir como conseguir dizer bem menos do que o necessário para estar em vantagem na hora de uma conversa? Então vamos ao que interessa. Lendo as 48 leis do poder, na lei 4, que é justamente em relação ao assunto tratado aqui, eu li uma história bem interessante, inclusive falada por Leonardo da Vinci, que diz o seguinte: a ostra, quando se abre no período de lua cheia, acaba ficando vulnerável e, aproveitando a situação, o caranguejo vai lá e joga uma pedra ou alga dentro da ostra para que ela não consiga mais fechar, e assim ele se alimenta dela. O mesmo acontece com aquele que abre a boca demais e fica à mercê de seu ouvinte. Se você diz muito além do que podia, aquele que está te escutando vai apenas aproveitar as informações que está dando a ele, ou em outros casos, até te prejudicar pelo que você próprio está falando. Então tome cuidado. Mas eu não estou aqui apenas para te dizer para tomar cuidado. Eu estou aqui justamente para te ensinar a não cair em uma situação dessa como a da ostra. Começarei por um exemplo que aconteceu comigo. Já tinha um bom tempo que eu não conversava com um cara que estudou na escola e nesses dias acabei me encontrando com ele. Bom, aproveitando, paramos para tomar um café e botar a conversa em dia. Aliás, só para ficar claro, o nome desse meu colega é Joãozinho. Até aí tudo bem. Porém, sem o instigar muito, ele foi começando a falar quais eram seus planos para o futuro, dizendo que estava pesquisando e analisando um negócio que poderia dar lucro. Quando eu ouvi a palavra lucro, eu não pude me conter e tentei me aproveitar vendo o que ele mais falaria. E ele começou a soltar. Falou, falou e falou, e quando percebi, Joãozinho já tinha me dado todo o plano, que ele demorou provavelmente para planejar, de banquete para mim. Eu na hora até pensei em me oferecer para ajudá-lo nisso e tentar fazer uma sociedade, para que isso fosse mais além do que um só plano. Porém, enquanto ele continuava falando, eu fiquei pensando, se eu já tinha todas as informações agora e meios também para conseguir por conta própria fazer esse negócio, então por que eu precisaria dele? Pois eu não sei você, mas eu sou um cara que evita negociar com pessoas que não conheço tão bem ou não confio tanto. E esse cara foi só um colega meu de escola. Então decidi ir por conta própria mesmo e deixar ele fora da jogada. O que eu quero que você entenda nessa história é que você não pode ser do mesmo jeito que o Joãozinho. Ele provavelmente estava tão ansioso para começar esse negócio que deu com a língua nos dentes e soltou todo o seu plano para mim. Logo, a partir do momento que ele me deu todas as informações que tinha, perdeu automaticamente toda a sua vantagem sobre mim. Pois se ele tivesse sido mais vago e apenas valorizado por meio das palavras o que tinha em mente, eu teria ficado interessado e aí sim teria proposto me juntar ao negócio, já que eu não saberia tanto dele e não conseguiria fazer sozinho. Porém, como ele já havia me contado tudo, por que eu precisaria dele? Agora era eu quem já tinha tudo para começar o negócio, entendeu? E isso é só um exemplo de muitas outras situações que pode acontecer com você se acabar falando demais. Você não só pode perder vantagens ou deixar de ganhar algo como um sócio, mas também pode acabar se prejudicando. Então, pegando esse caso que contei, se você tem um plano em mente ou um negócio que acha que pode dar certo, cuidado na hora de conversar sobre isso. Aliás, se puder, nem converse sobre isso com ninguém, porque se você estiver ansioso para que seu plano aconteça, na hora da conversa pode acabar soltando demais e se ver na mesma situação que o meu ex-colega. Então, se tiver algo em mente, deixe em sua mente. Se controle e não fale para ninguém. Guarde isso apenas para você e mesmo que às vezes sinta vontade de contar para qualquer um, lembre-se dessa história do Joãozinho e continue guardando para si, pois mais para frente vai ter valido a pena fazer isso. Porém, não significa que você tem que ser totalmente silencioso. Às vezes é até vantajoso falar sobre algo, porém seja vago e misterioso, para que instigue o interesse da pessoa em saber sobre aquilo. Porque está na natureza do ser racional isso.
quando descobre algo, ele precisa interpretar. Então, se você precisa colocar a atenção de alguém nos seus planos, torne ele vago para a pessoa e não saia dizendo detalhes. Quer um exemplo sobre isso para te ilustrar o que eu estou falando? Vamos supor que você esteja com um negócio em mente e precise de um sócio para colocar capital. Então você vai, num clube noturno que sabe que tem bastante empreendedores que se encontram por lá. O primeiro cara que você vê já é um cara que você conhece, um russo chamado Boris. Então você chega lá, bebe uma vodka com o russo, mas ele nega a sua proposta. Beleza. Passa um tempo, você ali fazendo contatos, então aparece mais um cara que você também conhece e sabe que pode oferecer sua proposta de investir em seu negócio. Então, você vai até esse cara, que se chama Ricardo. Então Ricardo pergunta a você como andam os negócios, e a primeira coisa que você vai dizer é que estava falando ali com Boris, e dá um tempo para continuar, instigando a atenção e curiosidade de Ricardo, pois este conhece Boris também e sabe que o russo tem bom ouvido para os negócios. Logo, antes de você continuar a frase, Ricardo já pergunta quanto Boris ofereceu para entrar no seu negócio. Percebe que você não disse que Boris aceitou a proposta, até porque ele não aceitou, mas o fato de você ter deixado vago a informação fez Ricardo pensar que Boris investiu. E bom, com essa vantagem, você diz que Boris ofereceu tanto, e aí óbvio que Ricardo irá pagar mais. Enfim, agora você tem um sócio. Entendeu agora? Deixe as coisas mais vagas para estimular a mente de uma pessoa. Isso porque, como eu disse, quando você diz menos, as pessoas vão se interessar cada vez mais por você, pois irão querer saber quem você é e o que faz. Até porque hoje estão acostumados a entrar no perfil da rede social de uma pessoa e descobrir até o que ela comeu na janta. Por isso, não só seja misterioso pessoalmente, como também não se exponha em redes sociais, porque, como eu disse, com os indivíduos acostumados a saberem quem você é e até te pesquisando pelas redes, com certeza eles irão ficar curiosos quando não conseguirem descobrir nada sobre sua vida. Então aproveite-se disso. Aquele que diz menos sempre estará em uma posição de poder maior em relação àquele que quer descobrir quem você é ou aquele que diz muito. Assim, você terá vantagem sobre a maioria das pessoas. Portanto, sempre diga menos do que necessita dizer. Bom, gostou do vídeo e da mensagem que foi passada aqui? Então deixe aquele like, por favor, e compartilhe com seus aliados. Aliás, caso não seja inscrito no canal, o que está esperando, se inscreve aí, afinal não custa nada e ajuda muito também. Beleza? Muito obrigado por toda a atenção e até mais.